que bom que você está aí. Nós estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé em Ação. Eu me chamo Sandra Gama e já já eu vou dizer para vocês qual é o nosso tema de hoje. Nos aguarda. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que você eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração e você vai ser muito edificada. Nós vamos falar sobre a ansiedade versus fé. Será que a ansiedade é falta de fé? Nós vamos falar sobre isso. E esse é um tema que está muito, não é? A gente tem visto muitas pessoas ansiosas por esse tempo e nós queremos trazer luz para esse assunto e vai ser com elas. Nós estamos aqui com elas, com a nossa querida Valéria Queiroz aqui, a nossa psicóloga top das galáxias, que está sempre aqui conosco, nos edificando, trazendo suas experiências ali no consultório. Também nós estamos aqui com a nossa amada Maísa, mulher de fé, que também tem nos edificado muito aqui, trazendo suas experiências também, e tem sido uma bênção para nós, assim, Valéria e Maísa também. E vamos falar hoje, meninas, sobre ansiedade versus fé. Eu quero ler um texto primeiro, para depois conversar com elas, e esse texto está no livro de Filipenses, capítulo 4, no versículo 6, que diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Amém, glória a Deus. Não se preocupem com nada. Tem uma versão que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Aqui essa versão diz: não se preocupem com nada. É a mesma coisa, não sejam ansiosos. Porque, Valéria e Maísa, a ansiedade é uma preocupação, né? A ansiedade é um excesso de futuro e é um excesso de, vamos dizer assim, de problemas que você coloca na mente que não existe. Problemas inexistentes ainda não aconteceram, provavelmente não vão acontecer, e você está ali se enchendo de algo que talvez não tenha nenhuma influência na sua vida e nunca vai ter. Mas é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a ansiedade. Porque a gente tem visto, Valéria, e eu não sei se isso é pelo tempo que a gente está vivendo, não é? Jesus fala que nós estamos vivendo um tempo difícil, né? O início das dores. E eu não sei se é por esse tempo, mas as pessoas andam muito mais ansiosas do que antigamente, né? A tecnologia, o aparelho celular, gente, que pelo amor de Deus, o aparelho celular, ele tem deixado isso causa ansiedade. Isso causa ansiedade, porque você não consegue nem se livrar dele. Você está com ele aqui, daqui a pouco você quer olhar para ele, isso gera uma ansiedade. Então, eu não sei se por causa desse tempo, Valéria, que as pessoas estão muito ansiosas e parece que muito mais do que no passado, do que no tempo da nossa avó, né? Do que no tempo dos nossos pais quando a gente era criança, né? E essa ansiedade, eu queria conversar com vocês duas, se essa ansiedade tem a ver com a falta de fé. Porque eu entendo que a ansiedade, se ela é, né, um excesso de futuro, e ela é também você encher a sua mente de coisas que ainda nem aconteceram e talvez nunca aconteçam, né? Então, a fé é a certeza que algo bom vai acontecer. Então, eu acho que essa ansiedade, na verdade, falando secamente, ansiedade é falta de fé. O que é que você diz, psicóloga? Psicóloga, irmã, pregadora. A ansiedade, na verdade, é um sentimento que todos nós temos, né? Sim, isso é normal. A gente ter essa ansiedade quando a gente vai fazer alguma coisa. Ai, meu Deus, será que está tudo certo? Será que vai dar? Vamos organizar. A gente cria uma expectativa. E essa expectativa, a gente fica ansioso, mas é uma ansiedade que não vai me deixar suada, não vai me deixar tremendo, não vai me deixar sem dormir.
né? Nada disso. Normal. Você está dizendo que existe um grau de ansiedade que é natural. Natural. Que é normal do ser humano. Exato. Né? Que essa ansiedade, ela não é patológica, ela não é doença, ela não vai lhe... não vai lhe causar dano. Dano nenhum. Por quê? Porque eu estou... Às vezes até é bom, né? Uma certa porque eu estou preocupado com o momento que eu vou viver ali, Sim. que eu tô, ou é uma festa, ou é um chá que eu vou dar, o que seja, uma Algo viagem. Que você vai fazer, então eu me preocupo saber se está tudo em ordem. Sim. Então isso é normal, a gente criar todos esses pensamentos. Por quê? Porque eu estou pensando diante da realidade que eu estou vivendo. Agora, quando é que se torna um transtorno de ansiedade? Quando eu começo a criar pensamentos que não são reais. Sim. Eu começo a colocar um monte de fantasia na minha cabeça, não é? E de preferência é impressionante como são negativos. Né? Eu crio umas tudo negativo. Tudo negativo. Se fosse uma coisa boa, acho que nem era ansiedade, né? Nem era. Nem era. Mas eu começo a criar uma expectativa muito grande em cima daquilo que vai acontecer e eu começo a ter vários pensamentos negativos. Será que pode acontecer? Esse será, ele é impressionante como ele abrange muitos problemas, muitas emoções. Uma criatividade muito grande, né, de trazer coisas que não são reais para uma realidade que não existe. Que não existe, né? E aí é a resposta que eu lhe dou, Sandra. Sim. Tem muito a ver com fé. Sim, muito bem. Tem muito a ver com fé. Tem a ver, não é? Porque na hora que eu tenho fé, essas fantasias, a tendência delas é ser muito menos. Sim. Por quê? Porque eu tenho fé de que aquilo ali vai dar certo. Eu orei, Deus está no controle de tudo, então já é diferente. Eu já estou em outra perspectiva, né? Verdade. Eu estou já achando, não, eu me preocupo assim, mas Deus está no controle, então isso vai me dar o quê? Muito menos fantasias na minha cabeça. Sim. Então, eu digo que tem muito a ver com a nossa fé. Perfeito. E também, como você começou falando, Sandra, como a questão da tecnologia, como a questão de antigamente, porque é tão diferente. A questão da tecnologia mostra a vivência das outras pessoas, aí você já fica naquela ansiedade de querer aquilo também. Sim. Como antigamente era diferente. A pessoa, ela nascia, crescia, se casava, tinha seu emprego e aquilo ia até o final da vida, daquela mesma forma, né? Os filhos cresciam, tinham seus netos e a vida passava tranquilamente, porque você não estava vendo o que estava acontecendo na vida do outro, né? Você vê como isso influencia, né, nessa questão. E quando você começa a querer as coisas que as outras pessoas têm, você começa a entender que você pode ter aquilo, as coisas são, não, é muito fácil, você consegue, todo mundo consegue. E gera ansiedade, porque o outro tem, eu não tenho, porque as coisas acontecem com o outro e não acontecem comigo. E aquilo, eu estou para trás, meus amigos estão na frente, eu comecei a faculdade, todo mundo está trabalhando, e por que eu não estou? Por que eu não consegui? E tudo isso vai sendo gerado, aquela ansiedade, e a pessoa vai entendendo que precisa ser mais e mais. É uma das questões que está fazendo com que as pessoas tenham essa ansiedade exorbitante, né? Quando elas, eu entendi, eu concordo, quando elas veem outras pessoas, né, crescendo, principalmente hoje nas redes sociais, é o que você está falando também, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas nas redes sociais com uma realidade que muitas vezes você ainda não chegou. Mas eu tenho uma resposta para isso. Eu acho que, assim, eu tenho uma resposta minha, né? Algo que eu acho. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em ser grato a Deus pelo que nós temos, por quem nós somos, né? Nós não competimos com as pessoas. E tudo tem seu nós tempo. Competimos com nós mesmos, né? Então, eu tenho que ver quem eu era e quem eu me tornei hoje, né? O que eu tinha lá atrás e onde eu cheguei hoje, o que eu tenho hoje. Então, assim, você tem que ser o seu maior admirador, né? Você não precisa se comparar com ninguém. Eu acho as redes sociais, elas atrapalham isso, Sandra. Porque ela é uma comparação, né? Ela faz isso. Porque a tendência é você se comparar. E se você quer ser feliz, não se compare com ninguém. Até porque
Até porque, Valéria, eu acredito assim, né? Nós somos tão diferentes. A gente tem vidas tão diferentes, né? A gente nasceu numa família que não é a sua família, que não é a sua história. Verdade. Como você disse, cada um tem o seu tempo. Então, eu tenho que me alegrar com as minhas conquistas pessoais. E tenho que me alegrar, eu acho lindo porque a palavra de Deus fala disso, né? Que nós devemos se alegrar com os que alegram e chorar com os que choram. E eu creio que Jesus está dizendo isso pra gente. Então, se alegre com aquela pessoa que já chegou ali naquele nível. Glória a Deus que ela chegou lá, né? Eu tô aqui na minha e tô muito feliz porque eu tenho dado passos positivos e sou feliz. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado realmente com a comparação, porque a comparação vai gerar ansiedade e eu tenho que ser muito cuidadoso também com o que eu estou vendo nas redes sociais. Né? Isso que e cada pessoa tem o seu propósito, cada pessoa tem sua forma de ser, cada pessoa tem o seu tempo. Tem tempo para tudo. Na palavra de Deus diz, né? Há tempo para tudo. Há tempo para... Tem horas que você está achando que não vai dar em nada, mas daqui a pouco você consegue. É verdade. Né? E verdade. Assim, essa que é a questão da gente ter esse prazer na nossa vida. A cada conquista, cada meta alcançada, se comemorar, se ficar feliz, eu consegui, eu tentei e consegui. E não importa, né? Outro. E não importa o outro, porque quando você... Desculpa que eu já adiantei você aí, mas quando o outro está... Aí você olha e vê o outro num outro nível, mas você já deu muitos progressos, né? Verdade. Você já deu muitos passos positivos. Meu Deus, você para assim e diz, quem eu era e onde eu estou? Verdade. Então, glória a Deus por isso. A gente precisa se alegrar com as nossas conquistas, não é, Valéria? E deixar essa comparação e ansiedade. Não é nem muito sobre isso que a gente está falando hoje, né? Mas isso gera ansiedade e nós estamos falando sobre ansiedade. E tira a gente do foco, que é a gente estar olhando para si mesmo, olhando para o trabalhar de Deus na minha vida. Que é diferente. Que é individual, não é? Cada um. E na hora que eu comparo, de uma certa forma, muitas vezes gera até uma inveja que é abominável ao Senhor, a inveja. Isso, é verdade. Né? Porque inveja, eu fico triste com a felicidade do outro. Tem que ficar e alegre, a gente né? tem que ficar feliz com a felicidade do outro, com as bonanças do outro, com as conquistas do outro, né? Então, eu tenho que ser feliz com a conquista do outro e olhar para mim que eu também tenho as minhas conquistas e coisas que eu ainda vou conseguir, eu vou conseguir. Não é porque Maria conseguiu primeiro do que eu agora sou triste, infeliz, e vou chorar. Não. Deus e eu, né? Deus e eu. E na hora que você conseguir, Valéria, na hora que nós conseguimos, né, aquela conquista que o outro já conseguiu, a gente vai desfrutar, mas é a gente desfrutando. Isso. É o meu momento, é o seu momento, não é? Verdade. É o seu desfrute. Meu Deus, como é bom. É a mesma coisa que alguém comeu uma torta de camarão com camarão grandíssimo e eu tô aqui, não posso comprar camarão e nem comer camarão. Sim, mas no dia que eu comer, vai ser eu que vou provar, vai ser o meu paladar. E como vai ser bom? Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado com essas ansiedades bestas, bobas, né? Que a gente vai estar perdendo tempo com isso, porque realmente Deus, Ele tem algo sempre bom, novo, preparado para a gente viver e para a gente desfrutar. Mas não sai daí, nós estamos aqui terminando esse quadro e voltamos já, que tem muita coisa boa para falar sobre ansiedade e fé. Então nos aguarda, chama todo mundo da família para assistir esse programa que está incrível hoje. Até já no próximo bloco. Essa história não começou agora. Ela é uma soma de lutas e de muita insistência. Começou no interior do Rio Grande do Norte, de uma forma simples. E hoje é até difícil achar alguém por aqui que não conheça. Nasceu das mãos calejadas de quem acreditou que podia ir além. Daquelas pessoas que olham para os obstáculos e dizem, eu vou enfrentar, sabe? Hoje, olhando para trás, é impossível não se emocionar com tudo que foi conquistado. São 15 anos de uma família, 15 anos de cuidado, gratidão e muita fé. São 15 anos de muitas outras histórias dentro de um só coração. Valorizamos, colaboramos e sonhamos juntos, com você e por você.
Agora se preparem, o avião vai decolar. 15 anos favorito. Festa é ter você sempre presente. Que bom que você nos esperou, que bom que você está aí. Nós estamos voltando aqui nesse programa maravilhoso, Mulheres de Fé em Ação. E nós estamos aqui falando sobre ansiedade. É falta de fé? Ansiedade e fé parece que são coisas que são antagônicas, né? Não são. E a gente está falando sobre isso. E aí, Valéria, nós estávamos conversando, e Maísa, que a ansiedade realmente, ela é uma falta de fé. Falando a grosso modo, ela é uma falta de fé. Mas então, se é uma falta de fé, então uma das maneiras de eu combater essa ansiedade é eu meditando na palavra de Deus. Exatamente. Porque a palavra de Deus diz assim, que a fé vem pelo ouvir, né? E o ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu medito na palavra de Deus, eu vou gerar fé no meu coração, na minha alma, e aí isso está sendo um antídoto para a minha ansiedade. Então, quando você estiver muito ansiosa, quando você estiver naqueles dias que nem você se suporta e nem entende por que você está tão ansiosa daquele jeito, colocando tantas coisas na sua cabeça que provavelmente não vão acontecer porque são coisas ruins, você pega a palavra de Deus e vai meditar. Eu não sei ler a palavra. Pega o livro de Salmos. Começa a ler Salmos 1, Salmo 1. Eu vou te dar aqui 2 salmos para você ler quando você estiver ansioso. Leia o Salmo 23 e leia o Salmo 91. Mas não leia só uma vez. Leia uma vez, leia 2 vezes, leia 3 vezes, até que a palavra entre no seu coração. E essa ansiedade, você vai ver que ela vai definhando. E a fé vai crescendo. Não é isso, Valéria? É exatamente por quê? Porque o que foi que você falou aí? Que quando eu medito na palavra, eu revigoro a minha alma. Isso. Exatamente. Por quê? Porque eu aumento a minha fé, a minha parte espiritual e, consequente, eu vou alimentar a minha alma, que é os meus pensamentos, a minha mente. Ela vai ser alimentada pela palavra boa, que frutifica. Isso. Perfeito. E poderosa, e né? Poderosa. Para mudar situações, para criar situações novas dentro de você. Então, é muito importante a meditação da palavra, porque na meditação da palavra, eu começo a tirar aquela cegueira do meu olho, né? De ver tudo tão negativo e começa a surgir em mim o quê? A esperança. E a fé, né? A fé. Né? A esperança de que Deus está me dando, de que através dele eu posso conquistar muitas coisas. Então, por que eu ficar olhando para o negativo? Por que eu ficar pensando negativamente e criando tanta ansiedade dentro de mim e adoecendo da minha mente, né? Que é exatamente isso. Então, a Sandra até me disse, qual seria então a cura para o transtorno de ansiedade? Né? O transtorno de ansiedade é o quê? Eu não meditei na palavra, eu não trabalhei essa ansiedade para ela não adoecer, não virar um transtorno, e agora eu estou com um transtorno, onde é difícil o quê? Eu controlar esse transtorno. Então eu vou precisar o quê? Ler mais a palavra, meditar mais nela, mas vou ter que fazer um tratamento paralelo. Isso. Para me curar desse transtorno. Que é, né? Eu acho que é uma outra pergunta que eu acho que se eu fosse abrir aqui, muita gente iria me perguntar exatamente isso. A ansiedade, ela pode gerar uma doença patológica? Ela não é uma doença patológica, não é isso? Você falou. Mas ela pode levar a uma doença patológica? Pode, ela pode. Se é uma ansiedade muito avançada? Ela pode, e ela é o começo de todas as doenças. É quando a ansiedade vira um transtorno. Porque é dessa ansiedade que eu vou, já pode gerar um transtorno bipolar, um transtorno, uma depressão, uma síndrome do pânico, um transtorno, um TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Então surgem muitas doenças através do transtorno da ansiedade. Então é melhor tratar a ansiedade, né? Importante você tratar essa ansiedade logo, né? É uma prevenção para as outras doenças. E a gente está falando aqui tão claramente, né, Sandra? É tão simples, a gente está dando a receita. A receita. E a receita, né? E a receita, como a gente falou, é a palavra.
Quando a gente diz a palavra, na palavra diz assim, não andeis, pois, ansiosos com coisa alguma. Antes entregar tudo a Deus que Ele vai agir e resolver. Né? E na palavra também, são muitas histórias de fé, de coisas que aconteceram, de milagres, de você conhecer o Deus vivo que a gente está falando. E um desses personagens é Abraão. Abraão, Deus falou assim, Abraão, saia do meio da sua terra, da sua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão tinha tudo para ser ansioso. Isso. Vou para onde? Deus está me chamando para onde? Eu vou fazer o quê? O que vai acontecer comigo? Eu já sou um idoso. Como é que eu vou? Olha e o meu povo, né? O meu povo, ninguém vai ficar comigo. Como é que vai ser? Isso, a cabeça dele poderia estar fervendo. Mas ele falou assim, não, eu vou. E foi. E Abraão, ele viveu milagres, viveu aventuras, viveu coisas grandiosas que ninguém poderia imaginar, como que Deus também tem para você. Tantas coisas que Deus tem para você, e você na sua ansiedade, na sua situação ali, na sua pequenez, nas ideias pequenas que tem, Deus é multiforme, Deus é coisas grandes, Amém. Deus é Deus de milagres. Amém. E todos os milagres que Ele tem na palavra são coisas inexplicáveis. Ele nunca faz coisas simples, Ele nunca faz só aquilo, Ele faz além do que a gente pede, além do que a gente pensa. Ele faz sempre muito além. E quando a gente fala palavra, você pega a palavra de Deus e começa a vislumbrar os milagres que Ele fez e que Ele hoje faz. Ele ainda hoje faz na sua vida. Amém. Ele não tá aquela coisa pequenininha, aquele Deus pequeno. Ele é um Deus grande, um Deus que do passado é o mesmo Deus hoje. E Ele está aqui para dizer para você, não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém. Entrega o que você tem, entrega todos os seus problemas para Deus e deixa Ele resolver. Senhor, eu não posso, então toma. Senhor, eu não tenho, então toma. Faz igual aquela mulher, a mãe de Moisés, pegou aquele cestinho, enrolou aquele menino, botou dentro do cesto e pôs no rio. Amém, e seja o que Deus quiser. E qual foi o milagre? Ele voltou para ela e ela ainda recebeu salário para cuidar daquela criança, com toda a segurança possível. Joquebede. Então, Deus sempre faz além do que você pensa, além do que você pede. Então, só entrega. É interessante isso que você está falando, Maísa, porque é onde entra, você está falando de Abraão, né? Quando Abraão sai da sua terra e ele tinha 1000 motivos para ficar ansioso, porque o que é que podia acontecer, né? Quantos perigos ele podia estar colocando na cabeça dele naquela hora, mas ele entra com uma coisa aí que foi exatamente o que a gente falou aqui, a fé e a confiança em Deus. Ele conhecia a Deus. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é quem é o nosso Deus. E você disse aí, Maísa, quem é o nosso Deus? É um Deus grande, é um Deus que não faz coisas pequenas, não é um Deus que começa para não terminar. Então, é um Deus poderoso, é um Deus cuidadoso. Então, Abraão, ele confiou porque ele conhecia Deus e ele usou a fé. E aí, você falando, eu lembrei de uma das minhas ansiedades no passado. Eu tinha muito medo de andar de avião. E eu acho que tem muita gente hoje que tem essa ansiedade. Dirigir. Só em pensar e em viajar, ela se alegra com a viagem, porque eu era assim, eu me alegrava com a viagem, mas eu começava a suar, eu começava a tremer com medo do voo, de entrar no avião. Meu Deus, então eu queria fechar os olhos, chegar no lugar, mas não queria passar pelo avião. E eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo que tem medo de avião, verdade. porque isso é um medo comum. É uma ansiedade comum, mas que passa a ser prejudicial e começa a ser quase uma patologia ou uma falta de fé quando você sofre por isso, não é isso, Valéria? Foi o que você disse. E aí, eu vou pegar a fala de Maísa. Eu comecei a orar, como diz o texto, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, né, coloca diante de Deus qual é a ansiedade. A minha ansiedade é essa. Joga para Deus em oração. Foi isso que eu fiz. Comecei a orar. Exatamente pedindo a Deus, Senhor, me tira o medo de avião, porque eu amo viajar e isso está sendo um problema para mim. Sabe o que aconteceu? Ele tirou o medo de avião. Quando eu vou viajar, eu curto só o fato de entrar no avião. Você acredita? Eu lembrei disso.
Então, Deus é tão grande, tão poderoso, que Ele pode pegar as suas ansiedades e transformar numa coisa agradável. Aquilo que você tinha tanto medo, que você tinha tanto temor, Ele faz você conseguir realizar aquele feito com alegria e com prazer. Já pensou? Então, assim, a confiança, a fé, mas eu só orei porque eu tive fé, não é? Porque eu sabia que Deus poderia tirar aquele medo de avião, mudar aquela realidade. Tem que ser fé. Porque... Então, às vezes tem gente que tem medo de uma coisa que todo... eu quero muito avançar, né? Crescer na vida, avançar, mas eu morro de medo de não dar certo, de não dar errado. Mas se você... Eu digo muito isso, se você tem uma palavra, né? Se você já tem uma palavra e você está caminhando debaixo daquela palavra, o que pode acontecer de ruim se Deus está cuidando de você, não é? Então, coloque isso em oração, porque essa ansiedade, ela provavelmente vai atrapalhar. A grande questão é porque as pessoas hoje não querem ter esse tempo, Sandra, para meditar na palavra, para conversar com Deus, para orar. São muito imediatistas, eu quero para agora, é para ontem. Né? E Deus não trabalha dessa forma. Né? Então, é por isso que as pessoas estão doentes, ansiosas, estressadas, nervosas. Uma coisa séria como as pessoas estão doentes. Se mata, é uma coisa fora de série, se briga com a maior facilidade, se desestrutura com a maior facilidade. Por quê? Porque se perder uma referência, ninguém quer ter mais referência, a pessoa quer ter sua própria referência. Não, eu é quem sou. Eu faço. Eu faço, eu consigo, eu posso. Isso. Não quer viver na dependência de um ser maior, que é o nosso Deus. Porque quando eu tenho essa convicção, essa certeza que eu não sou nada sem o meu Deus, eu vou ter mais paciência. Eu vou andar mais com o pé no chão. Isso. Não, eu tenho que andar mais com o pé no chão, porque a coisa não é bem assim não, né? Eu tenho que andar sobre a direção de Deus. Isso. Mas aí as pessoas não querem hoje. Por isso, estamos ficando o quê? Uma sociedade doente. Isso. Né? Doente da mente. E os transtornos emocionais estão gigantes. Mas acredito que hoje, com essa palavra aqui, né, com essa mensagem aqui, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo vai sair hoje daqui entendendo que existe um remédio, não é, para a sua ansiedade. E esse remédio é a sua fé, é você meditar na palavra de Deus para que você tenha mais fé. Então, hoje você vai sair daqui acreditando que Deus, Ele é fiel para cumprir com o que diz a sua palavra. E Ele é um Deus que cuida de você, Ele é um Deus que se preocupa com você, né? E nós queremos aqui declarar que toda ansiedade sua nessa tarde, nessa manhã, ela vai cair por terra no nome de Jesus. Porque eu acredito que a partir de hoje você vai meditar mais na palavra de Deus e você sabe que tem cura para isso. Graças a Deus que essa ansiedade, ela ainda não é uma doença maior e não vai ser em nome de Jesus. Porque o Senhor nos trouxe aqui para falar para você que há um remédio para essa ansiedade e é a sua fé, que você creia mais, que você confie mais nesse Deus que cuida de você, que só quer o seu bem. E Ele diz verdade. Na sua palavra, né? Eu é que sei os planos que tenho para vocês. Planos para fazer vocês prosperarem, né? Dar uma esperança e um futuro que vocês desejam. Então, o nosso Deus continua o mesmo, Ele não mudou. Então, que você tenha uma excelente semana. Nós deixamos aqui um abraço para você e sua família, um beijo no seu coração e até o próximo sábado, se Deus quiser. Conheça a AV Estética Avançada e encontre tudo o que precisa para cuidar da sua beleza e bem-estar. Oferecemos serviços de alongamento de unhas, maquiagem profissional, cabelo, extensões de cílios de alta qualidade e massagens relaxantes. Nossa equipe de profissionais altamente capacitados está pronta para ajudá-la a realçar a sua beleza natural e deixá-la mais saudável e radiante. Venha nos visitar e sinta-se ainda mais linda e confiante.